Olá, querido estudante, eu trago aqui um assunto que despencou nas provas do Enem, o densímetro. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site e conheça a minha plataforma em fisicacomdouglas.com. A gente, se estiver perto da prova do Enem, tem um curso de revisão na medida para te ajudar em 5 horas a rever toda a teoria que já caiu, mas todos os exercícios que já apareceram nas provas do Enem resolvidos, agrupados por assunto. Então vem comigo para a gente começar a nossa aula. O densímetro, como o nome já está dizendo, densidade. Metro, medida. Ele vai medir a densidade de um determinado líquido. Você deverá colocá-lo no interior desse líquido e esperar que ele flutue. E vai ler a indicação da densidade que o líquido vai apresentar. Mas como isso funciona? Muitas pessoas pensavam que uma estratégia inteligente seria você medir a massa do líquido, depois medir o volume, divide massa pelo volume e aí você tem a densidade. Mas você vai ver que é mais interessante fazer dessa forma, com esse equipamento, porque é rápido, você não precisa fazer conta, coloca o equipamento e faz a leitura. Mas qual a física envolvida aí? O densímetro, em geral, é feito de vidro, e aqui embaixo tem um material mais denso, chumbo, algum tipo de minério, para deixar o conjunto mais robusto, né? O vidro é bem leve e aqui nessa região a gente tem ar ou vácuo, dependendo de como ele é construído. Agora, como é que vai funcionar? Você vai observar uma série de tracinhos com valores indicados aqui que vão corresponder à medida da densidade. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que eu consigo medir a densidade lendo isso daqui? Você deverá colocar este objeto no interior do líquido e esperá-lo flutuar, entrando ali em equilíbrio. Tendo colocado o densímetro no interior do líquido, você vai perceber que duas forças vão atuar nele. Uma delas é a famosa força-peso, com que o planeta Terra atrai este objeto. Então, força-peso. A outra força que vai atuar aqui, deixando o densímetro em equilíbrio, é a força do empuxo feito pelo líquido. Você deve saber que toda vez que nós colocamos um objeto no interior de um líquido, o líquido exerce uma força para cima, empurrando esse objeto, que é chamado empuxo arquimediano. Se você colocou o densímetro ali e ele ficou em equilíbrio, este empuxo terá o valor do peso. Mas como calcular um empuxo? O empuxo tem de ter o mesmo valor do peso, mas o empuxo que atua sobre um objeto mergulhado em um líquido vai depender da densidade do líquido, do volume que está imerso no líquido e da gravidade. E o valor do peso vai ser a massa do densímetro vezes a gravidade. Assim, nós conseguimos cancelar a gravidade e ver que esta relação não depende do valor de G. Próximo passo é encontrar uma relação entre a densidade do líquido e o volume imerso nele. A densidade do líquido será então igual à massa do densímetro, que você pode saber colocando ele numa balança, dividido pelo volume que está imerso no líquido, esta parte que fica para baixo. Mas qual foi a ideia do fabricante, do inventor do densímetro? Fazer o seguinte: ele viu que a densidade do líquido é inversamente proporcional ao volume imerso no líquido. Então, quanto mais para baixo isso daqui estiver, quanto mais imerso no líquido esse objeto ficar, menor vai ser a densidade do líquido. De tal maneira que a medida ela vai crescendo de cima para baixo. Note que quando nós colocamos o densímetro na água, a leitura deve dar 1000 kg por metro cúbico. Mas suponha que você coloque açúcar nesta água, como fazem, por exemplo, os cervejeiros. Você vai ter lá na fabricação do cervejeiro misturas de água com outras coisas. O açúcar preenche os espaços vazios entre as moléculas de água, e a consequência é que o volume se mantém praticamente o mesmo da água, mas a massa ali aumenta.
o que a gente vai observar? Um aumento da densidade. Então, quando você tem água com açúcar, a densidade do líquido resultante é maior. Qual vai ser a consequência? Uma maior densidade do líquido implica um menor volume do nosso densímetro imerso nesse líquido. Daí o densímetro sobe. Então, quanto mais para o alto o densímetro estiver, maior vai ser a densidade. Então, como é que vão ficar as medidas? Se aqui você tem uma leitura de 1000, aqui embaixo você teria a leitura de 1050 quilogramas por metro cúbico. Daí, na hora que o nosso densímetro sobe, você enxerga ali na superfície do líquido um valor maior. Aqui nesse caso, 1050 quilogramas por metro cúbico. Seria uma densidade possível para uma mistura de água com açúcar. E é dessa maneira que você encontra no Enem, como na questão a seguir. Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Em dois outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura, em cada um adicionou 100 gramas e 200 gramas de cloreto de sódio, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, pronto, então cloreto de sódio adicionado à água pura, ocorre a dissociação formando os íons Na+ e Cl-. Considere que estes íons ocupam os espaços intermoleculares na solução, ou seja, não vai aumentar o volume da solução, vai ocupar aqueles espaços que estavam, entre aspas, vazios, né? Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em qual das opções? Primeiramente, você deve saber que o densímetro vai ser abandonado no líquido e vai ficar flutuando no líquido em equilíbrio. Isso quer dizer que o empuxo atuando no densímetro vai equilibrar a força-peso. Se o empuxo tem o valor do peso, o empuxo é dado pela densidade do líquido vezes o volume imerso que está embaixo da água, ou no caso, embaixo do líquido, vezes G. Isso vai ser igual à massa do densímetro vezes a gravidade. Cancelamos as gravidades. Você encontra que a densidade do líquido é igual à massa do densímetro dividido pelo volume que está imerso. A massa do densímetro é uma constante, não muda. Isso quer dizer que, quanto mais denso o líquido, menor o volume que fica imerso. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Na hora que nós adicionarmos sal à água, a água vai ficar mais densa. Aumentando a densidade do líquido, a gente vai ter um menor volume imerso. Isso quer dizer que em ambas as situações, a gente vai ter o densímetro subindo. Agora, o quanto que ele vai subir? Essa é a conta que nós vamos fazer. A densidade da solução A vai ser a massa de água mais a massa de cloreto de sódio dividido pelo volume que a gente tem. Observe que foram colocados 2 litros de água pura. 2 litros são 2.000 centímetros cúbicos, que correspondem a 2.000 gramas de água. Até aí tudo bem, não é? Então, na hora que eu coloco os 100 gramas de cloreto de sódio no recipiente A, eu vou ter um total de 2.100 gramas de água, num volume de 2.000 centímetros cúbicos. Você fala, Douglas, mas o volume não vai mudar? Não, porque os íons ocupam os espaços entre as moléculas de água. Então, não há mudança no volume, o que faz com que você tenha uma densidade maior, 1,05 gramas por centímetro cúbico. Observe, então, que houve um aumento em relação à densidade da água. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico.
Esse aumento de 0,05 gramas por centímetro cúbico corresponde à diferença entre duas marcações consecutivas. Isso quer dizer que o nosso densímetro vai subir uma marca, né? Sobe uma marquinha, porque corresponde justamente ao tamanho de um quadradinho. E na solução B? Na solução B, colocamos mais cloreto de sódio e a densidade acaba dando 1,10 gramas por centímetro cúbico, o que corresponde a duas marcas. Então, você tem esta situação inicial. No recipiente A, vai subir uma marquinha. No recipiente B, vão subir duas marquinhas se comparados à situação inicial. Veja que aqui eu tinha duas marquinhas para baixo. Ó. Pronto. Agora, eu só tenho uma marquinha no A e nenhuma marquinha no B. Lembrando que, quanto mais denso o líquido for, menor o volume que fica aqui debaixo da água. E por isso, o nosso densímetro vai subindo. A opção correta corresponde a D de dado. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site e conheça minha plataforma em fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.